de receber todas as pessoas que tentam ou que querem viver esse processo da evolução e do reconhecimento, né, da consciência daquilo que nós somos. Então, vocês já viram que eu falo pelos cotovelos, falo. Eu vou colocar aqui a dinâmica de como é os nossos estudos. Então, a gente tem a palestra, né? Depois da palestra, fica aberto para todos nós fazermos comentários e fazermos perguntas a respeito do tema que foi abordado. Então, Joaquim já deve ter colocado para o nosso convidado que o processo, depois, ele fica aberto para as perguntas, não é? Então, eu acredito que será um momento muito especial hoje para todos nós, né? Nós estamos dando bem-vindo ao nosso convidado. Eu não vou apresentar o convidado, não, né? Quem vai apresentar é quem convidou. Então, estou passando a palavra para o maestro Joaquim, para que ele apresente o convidado desta noite. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. E bota esse microfone bem aqui para a gente escutar, viu, Joaquim? É um carão, já começa andando, o carão. Boa noite a todos. Hoje a gente tem algumas pessoas novas aqui, tem algumas pessoas que já frequentam, né? Vou começar apresentando a nossa maestra aí que estava falando pelos cotovelos, que é a maestra Ivanilda. Ela coordena o grupo, sempre faz as aberturas e as finalizações e tal, e vai dando o tom, junto com a Aparecida, que vai aparecer daqui a pouco. Daqui a pouco ela aparece, que é quem está fazendo a gravação. E, como ela já falou, o grupo tem a proposta de estudar espiritualidade sem fronteiras, né? Porque assim como a alma não tem limites, não tem fronteiras, não tem formas definidas, a espiritualidade também não. E essa é a proposta, alargar a nossa consciência. E para isso, apresentar professor e mestre Marcos é bem difícil, né? Eu estava pensando em deixar ele falar e ele se apresentaria por ele mesmo, mas é importante fazer um breve comentário. Assim, eu conheço o Marcos desde os meados da década de 90, eu acredito, quando o Marcos chegou aqui de São Paulo, se eu não me engano. Fez uma vivência de Tai Chi, né? Eu acho que foi Flavinho que convidou e a gente participou. Não sei se você lembra, Marco, aquela vivência que a gente fez lá em Ponta Negra. Foi quando eu o conheci pela primeira vez. E assim, desde a primeira vez que deu para sentir que ele não era qualquer um. Era uma pessoa que vivia o que ele dizia, o que ele fazia. Era a vida dele. E a partir daí nós começamos, ele começou com um grupo de Tai Chi na universidade, e aí vão o quê, Marcos? 20 e tantos anos já de vivência, de tal. Mas assim, ele sempre surpreende, né? Eu pensava que conhecia ele, e aí eu participei de um retiro com ele agora há pouco tempo, e aí eu descobri que eu conhecia muito pouco. E o mais que eu conheci dele, eu fiquei querendo conhecer mais. E queria que apresentar ele para nosso grupo, porque ele, ele vive o que diz. Então, assim, Marcos, de maneira sucinta, e todos à noite, eu gostaria de ler um trechinho bem pequenininho de um livro dele, que alguém apresenta a ele de uma maneira que eu fiquei assim, ela disse, eu fiquei sem palavras. Realmente aquele livro, Marcos, pós-escrito, da Semente do Infinito, né? E assim, e ela foi dizendo, e eu fui assim, é isso mesmo, ela tá, caramba, como ela o conhece bem, né? Então ela começa dizendo, e parece que ela estava dizendo, e era como se eu estivesse dizendo. Ela diz no prefácio, é bem curtinho.
Conheci o Marcos em meados dos anos 90, quando ele morava em uma cidade vizinha minha, no interior de São Paulo, entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, numa casa de madeira com uma vista muito ampla e de onde podíamos sentir e ouvir a passagem dos ventos. Em minha memória, era um lugar de paz, de simplicidade e de silêncio, muito apropriado à introspecção, à reflexão e à meditação. Eu era ainda adolescente e me lembro que, num certo dia, Marco apareceu na casa de meus pais com muitas folhas de papel sulfite organizadas em uma pastinha, todas elas escritas com sua letra. Ora com canetas de tintas diferentes, ora escritas a lápis, como um sinal de que faziam parte de um processo de escrita levado a cabo por muito tempo. Sinto alegria em saber que aqueles versos compuseram o Tratado da Brisa Noturna, seu primeiro livro, que é esse aqui. O tempo passou e muita coisa mudou. Nossa amizade de tantos anos transformou-se também em uma linda parceria literária, a partir do trabalho de publicação do seu segundo livro, A Semente do Infinito, já em 2019. Marco escreve e sempre escreveu a partir de sua experiência com o silêncio. Em A Semente do Infinito, ele explora e apresenta alguns caminhos para que o leitor possa se libertar das amarras da necessidade do controle das coisas e das situações. Nele, o autor explora um fenômeno até certo ponto simples de ser compreendido, o de que a realidade que experimentamos a partir de nossos sentidos físicos é limitada, que para além deles há uma realidade muito maior e que, se quisermos, também poderemos conhecê-la e dela tomarmos parte. Embora A Semente do Infinito seja um livro bastante contundente, em seu objetivo parecia que havia muito mais a ser dito. E por isso ele escreveu o pós-escrito, para que a renúncia do controle pudesse ser justificada de forma ainda mais pormenorizada e, em minha opinião, de maneira mais poética ainda e sutil, alinhada aos ensinamentos advindos do silêncio que o autor conhece tão bem. Então, resumindo, isso é meditação. O Marcos é uma pessoa que vive o silêncio, vive a meditação, e a partir da meditação, ele pensa, fala, vive, age. Quem tem a oportunidade de conviver com ele sabe bem o que eu estou falando. E assim, sem mais delongas, Marco, eu vou deixar você se apresentar. Eu conversei com ele antes, né? Já disse como era a dinâmica. E com vocês, professor e mestre Marco Antônio, que além de professor de meditação, ele é também de Tai Chi e um mestre de Aikido. Boa noite a todos. Obrigado, Joaquim, pela apresentação. Ivanilda, obrigado. Prazer em conhecê-la agora. Eu preciso antes esclarecer, os meus amigos já sabem disso, me conhecem, Joaquim também me conhece bem, há muitos anos. Ele pensava que não, mas ele sempre me conheceu bem. Eu não sou mestre. Meus amigos gostam de brincar com isso, né? Mas não sou. E eu acho ótimo a gente conversar aqui, todos, a partir dessa consciência, dessa realidade de que nós estamos todos, né, no mesmo barco, na mesma vibração, na mesma situação. E se nós pudermos comungar sobre algo como meditação, o silêncio, a liberdade de viver, se for possível comungar nesse momento, é porque nós estamos muito próximos uns dos outros. Então, na verdade, eu queria fazer um convite a vocês agora. O Joaquim foi quem estabeleceu o tema da nossa conversa, eu gostei muito, ele colocou lá no nosso grupo de Tai Chi o tema, nós iríamos conversar sobre meditação e espiritualidade. E para conversarmos sobre isso com uma certa aproximação, um bom entendimento entre nós, é importante que, então, realmente, pelo menos nesse momento agora, haja uma comunhão do entendimento do que é meditação ou do que é espiritualidade. Na verdade, vocês vão comungar comigo a minha visão sobre isso. O que eu chamo de meditação nesse momento e o que eu chamaria de espiritualidade, né? Apesar de eu não usar muito essa palavra.
Existem entendimentos diferentes sobre o que seja espiritualidade. Se nós olharmos para a cultura humana já há mais de 3.000 anos, há lugares e momentos da humanidade em que entender o que é o espírito, a espiritualidade, tem suas diferenças. Por exemplo, na Índia antiga, 3.000 anos, na Índia dos ascetas, que iam para as florestas meditar, a espiritualidade estava muito associada à negação da própria matéria, à negação do corpo, né? A se distanciar da matéria como um todo. Né? E isso também se aproxima um pouco, de certa forma, com algum entendimento de algumas escolas e parte do cristianismo. Sempre por exemplo, no cristianismo existe essa dicotomia, essa separação do que é mundano e do que é espiritual. O que é mundano não seria espiritual. Já é diferente, por exemplo, do taoísmo. No taoísmo, a matéria não está separada da espiritualidade. O taoísmo professa muito a comunhão com a natureza como um caminho muito poderoso para a própria espiritualidade, para o autoconhecimento, para o encontro com um estado de consciência mais abrangente, mais aprofundado. Encontrar a natureza, se harmonizar com a natureza, seria um caminho muito poderoso para a espiritualidade, isso já no taoísmo. E no esoterismo dos sufis, do Oriente Médio, no esoterismo que vem do islamismo, existe uma visão muito bonita da espiritualidade. No sufismo, a espiritualidade não está separada da vida mundana. Tanto é que grandes mestres do sufi eram pessoas que viviam dentro das tavernas, tomando vinho e rindo e se divertindo com os amigos. Né? E, ao mesmo tempo, eles criavam, teciam, compunham poesias belíssimas sobre a transcendência, sobre a vida cósmica, sobre o que nós queremos chamar de espiritualidade. Então, vejam só, por favor, existem entendimentos bem variados sobre o que uma pessoa pode chamar de espiritualidade. Então, o que é que nós queremos chamar de espiritualidade nessa noite, nessa conversa nossa aqui agora? Para depois tratar também de meditação. O que é que nós vamos chamar de espiritualidade? Eu queria, então, convidar vocês a gente ter um entendimento comum, pelo menos nesse momento, pelo menos agora, da espiritualidade como uma coisa bem concreta. Vamos tentar trazer a espiritualidade para a nossa vida cotidiana, o entendimento do espiritual no nosso cotidiano. Nada muito imaginativo, nada de paraíso, do astral, de anjos. Não nesse momento agora. Vamos pensar na espiritualidade como a descoberta, por exemplo, que o ser humano pode ter na sua forma de cuidar das pessoas, por exemplo. E se você pudesse descobrir uma espiritualidade bem concreta, que tem como caminho principal, por exemplo, o cuidado com as pessoas. Olha que espiritualidade bonita. Se o veio principal da sua espiritualidade for, do momento em que você amanhece ao momento em que você vai adormecer, o cuidado que você tem com as pessoas que estão ao seu redor, com a pessoa que amanhece com você na sua casa, a pessoa que você encontra na calçada da sua casa quando você sai, as pessoas que você encontra no trânsito enquanto você está no caminho para o trabalho, as pessoas que você encontra no seu trabalho, as pessoas que você conhece bem, que você sabe o nome, e as pessoas que você está vendo pela primeira vez. Se nós entendermos, por exemplo, nesse momento agora, se vocês aceitarem o meu convite para entender a espiritualidade dessa forma muito simples, do aprofundamento ou da lapidação em seu coração, da forma como você trata as pessoas e como você recebe as pessoas. Olha só, uma espiritualidade vista dessa forma, com esse cuidado com o outro, quem quer que seja que esteja do seu lado, qualquer ser, não precisa ser apenas o ser humano, não, qualquer ser que esteja com você. Se você enxergar a sua espiritualidade tendo como aspecto mais importante dela o cuidado que você tem com as pessoas, você vai ter um trabalho espiritual que vai lhe tomar a vida inteira.
Você não vai ter tempo para outra coisa na sua vida, nem espaço, porque a todo momento você está acompanhado de pessoas. A todo momento há pessoas que necessitam da sua atenção, do seu cuidado. E se a espiritualidade para você é exatamente desenvolver ou aprofundar essa inteligência, esse cuidado, esse carinho, essa percepção delicada com relação ao outro, se isso é a sua espiritualidade, então a vida espiritual vai tomar a sua vida por inteiro. Você vai estar vivendo a espiritualidade a qualquer momento da sua vida, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, a todo momento você vai estar vivendo uma vida espiritual. Porque a espiritualidade para você é esse carinho, esse cuidado com o outro. Então, de uma forma muito singela, muito simples, eu gostaria de convidar vocês hoje para nós termos esse entendimento sobre espiritualidade. Nada de muito cósmico, muito transcendental, muito distante. Não. Uma espiritualidade bem concreta. A espiritualidade vivida na concretude do seu dia a dia. E onde está ela? Está exatamente na descoberta, e você poder descobrir uma dimensão cada vez mais profunda e abrangente desse cuidado com o outro. Uma dimensão no seu coração e na sua consciência cada vez mais profunda, mais abrangente e mais inteligente, mais sensível desse cuidado com o outro, a cada segundo da sua vida. Então, viver a espiritualidade nesses termos. Então, sua espiritualidade se torna algo concreto, algo para ser vivenciado, aprofundado, estudado no seu dia a dia, a cada segundo. O seu lugar de trabalho é o seu laboratório para viver a sua espiritualidade. Quando você chega em casa, o encontro com a sua família é o seu laboratório para viver a sua espiritualidade. Então, ela não vai estar num céu distante, num paraíso distante, num astral distante, num mundo cósmico diferente, não. Ela está aqui, na concretude do seu dia a dia. E isso tem muito a ver com a meditação. A meditação também na forma como nós vamos entender nessa conversa nossa agora. Porque, para mim, então, a meditação ela se casa com esse entendimento de espiritualidade. Eu não sei se vocês estão ouvindo o carro do bombeiro passando agora aqui na rua, enquanto eu falo. Estão ouvindo? Então vamos esperar ele terminar de passar. Acho que não vai demorar muito, não. E aí eu acho que ele está indo bem devagar. Vamos esperar um pouquinho. Mas ele não está atrapalhando não, Marco. Está tranquilo, viu? Dá para a gente ouvir. É? Eu pensei até no elemento sonoro para estimular nossa capacidade de permanecer em meditação. Tá bom. Como algo vivo, que a gente está diante do mundo e tal. Exatamente. Que você sempre o carro fala, do bombeiro passando faz parte desse nosso momento aqui. Então, a meditação, no meu ponto de vista, é a chave, é o meio mais apropriado, mais concreto também, de se desenvolver isso que nós estávamos chamando aqui de espiritualidade agora. Essa espiritualidade, certo? Essa espiritualidade que tem como ponto principal o cuidado que você tem com os seres e as pessoas do seu entorno a cada segundo da sua vida. A meditação é uma forma, uma chave, um meio de você cultivar essa sensibilidade com o outro. A experiência da meditação. Então, novamente, nós podemos ter várias formas de entender meditação. Assim como a espiritualidade é um conceito que tem suas diferenças na cultura humana, atravessando os tempos e atravessando os lugares, em lugares diferentes, em tempos diferentes, um conceito pode mudar, assim como a espiritualidade tem conceitos, sofre essa mudança nos conceitos, a meditação também. Ela pode ser entendida de formas diferentes conforme determinada cultura. Inclusive, o nome meditação, que nós utilizamos aqui para falar sobre isso que eu quero explorar um pouco com vocês agora, o termo meditação nem é o mais adequado. Não é. Porque meditação vem do latim, do meditare, no latim, que significa muito mais ponderar, pensar sobre as coisas. E a meditação que nós vamos tratar aqui não tem nenhuma relação com essa capacidade mental nossa de ponderar, de refletir, de utilizar conceitos, de contrapor um conceito ao outro,
de chegar a uma determinada conclusão. Essa é uma meditação filosófica. O termo meditar está muito mais próximo disso. Uma pessoa dizer, olha, eu não vou lhe dar uma resposta agora sobre tal coisa, porque eu preciso meditar sobre esse assunto. O que a pessoa está dizendo? É o termo vindo da sua origem latina. Ela está dizendo para você que ela vai pensar sobre aquilo. Quando ela diz, olha, eu não vou lhe dar uma resposta sobre esse problema que você está me trazendo agora, porque eu vou meditar sobre esse assunto. Amanhã eu lhe digo. Então, ela está dizendo o quê? Que ela vai pensar sobre aquilo, vai refletir, vai medir, né, vai ponderar as causas, os efeitos, as consequências, os fatores, para depois chegar numa solução. Isso é meditar no seu termo mais apropriado, vindo do latim. É ponderar, é refletir, é classificar, é medir. Só que a meditação que nós vamos tratar aqui nos próximos minutos não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com essa nossa capacidade muito boa, muito necessária, de ponderar sobre as coisas, de classificar, de qualificar, de medir, de dividir, de discriminar, de separar. A meditação que nós vamos tratar aqui nos próximos minutos não tem nenhuma relação com essa outra capacidade nossa, bastante necessária para a nossa vida humana, mas por isso que eu, às vezes, procuro nomes mais adequados para falar sobre esse estado que pode trazer essa possibilidade de desenvolver a sua sensibilidade em relação ao outro, de desenvolver a sua capacidade de comungar com o outro, com o que o outro sente, e perceber amplamente, profundamente, o que o outro necessita e como lidar com a vida do outro a partir dessa sensibilidade. A meditação que nós vamos tratar aqui tem muito mais a ver com o desenvolvimento da sua sensibilidade, de uma inteligência que não tem relação com a separação, de uma inteligência que vem de um outro campo da sua alma, da sua consciência, que tem muito mais a ver com a sua capacidade de comungar com o outro, de se completar no outro, de se fundir à vida do outro, de receber o outro e de atuar junto com o outro, em cooperação com o outro. Esse estado não tem muita relação com a nossa capacidade de discriminação, de dividir, de ponderar, de classificar, de medir o que é melhor do que é pior. Não. O estado de consciência que a meditação, que é aberto, que tem essa meditação como chave, e eu repito, a palavra meditação não é adequada para esse estado, não tem nenhuma relação com a discriminação, pelo contrário. Nós vamos falar de um estado mental, ou de consciência, ou da alma, que pode ser, inclusive, vivenciado no corpo, no próprio corpo, que está totalmente distante, completamente apartado da nossa capacidade de discriminar, de separar, de medir, de ponderar. Não tem nada a ver com isso. É uma outra área da sua alma, da dimensão da sua existência. E se vocês quiserem, nós podemos nos aprofundar um pouco mais nisso. Nós conversamos bastante sobre esse estado sempre nos nossos encontros, lá no Juazeiro. Nós temos um grupo de tai chi, de meditação, que se encontra debaixo de uma árvore, uma vez por semana. Às vezes nós marcamos um dia extra, uma vez por mês, e conversamos sobre isso. E não só conversamos, como nós nos concedemos a oportunidade de vivenciar isso. Nós abrimos as portas da nossa percepção, do nosso coração e da nossa alma para receber esse estado. Que olha que interessante. Vamos começar a falar dele desde já agora. Não se trata de construir esse estado dentro de você. Olha que interessante. Olha que visão diferente. Você não vai construir com a sua capacidade mental e sua vontade esse estado em você. Ele não é construído por você. O máximo que você pode fazer na sua pequenez, na nossa, digamos assim, insignificância cósmica, o máximo que você pode fazer é abrir seu coração, permitir que o silêncio venha até você
pela entrega da sua prepotência. Você abandona a sua prepotência. Você abandona a sua necessidade de controle. Você abandona essa busca desenfreada por um objetivo para alcançar, mesmo os seus objetivos espirituais, né, cósmicos, éticos, ou seja o que for. A meditação é um aprender a entregar toda a sua prepotência. Nesse aprendizado, nessa entrega da prepotência, uma outra dimensão de consciência se abre em você, que é a dimensão do sentir, da delicadeza do sentir. E esse sentir, essa delicadeza, está naquele momento de humildade seu, em que você entregou sua prepotência e sua presunção de saber as coisas. Nessa entrega, a delicadeza começa a abrir em você a sua possibilidade de sentir sem o controle, de sentir sem as amarras das suas conduções egóicas, autocentradas, porque até mesmo na sua vida espiritual, não sei se você já percebeu, existe o controle do seu ego. Você decide para onde você quer chegar espiritualmente, você mesmo estabelece seus objetivos espirituais e depois você começa a lutar por eles, a se esforçar, e tudo isso já que todos nós já conhecemos. E a meditação, que tem esse nome não adequado, a meditação é a ausência desse processo em nosso espírito. Qual processo? Esse processo de perseguição, esse processo de ansiedade, de busca, de esforço para alcançar alguma coisa. A meditação que nós estamos tratando aqui, me desculpem então a minha prepotência, que às vezes eu quero chamar de verdadeira meditação, não tem relação com o seu ego perseguindo o objetivo que ele mesmo criou, que ele estabeleceu. Você percebe como esse processo pseudo-espiritual gira em torno do nosso ego? Eu crio um objetivo, olha, eu mesmo crio o paraíso, isso, aquilo, e agora eu mesmo vou me esforçar para alcançar e conseguir e construir isso. Vocês percebem o quanto de eu está envolvido nesse processo? O quanto de autocentramento, o que eu quero alcançar, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer. Vocês percebem o quanto de egocentrismo, de autocentramento existe num processo que nós confundimos com uma coisa espiritual? Que enquanto tiver o ego muito forte envolvido, pouco ou nada tem de espiritual. Então, para você começar a conhecer mesmo a vida espiritual, você deve começar, por exemplo, por isso que nós chamamos de meditação equivocadamente, porque o nome não é adequado. Existem outros nomes melhores, e nós vamos tratar, posso citar 2 nomes melhores para esse estado para vocês daqui a pouco. Mas para começar a entrar numa vida verdadeiramente espiritual, a porta real de entrada num mundo verdadeiramente espiritual é uma porta que já desde o começo aponta para o abandono do seu autocentramento, do seu egocentrismo. Porque até na vida espiritual, uma pessoa se enxerga como ela sendo muito importante. Até para a vida espiritual, eu tenho que me ver como sendo a pessoa mais importante da minha vida. E a meditação, cujo nome não está correto, esse estado, desde o começo, ele aponta para a entrega da sua prepotência, para o abandono dessa postura de esforço meu para alcançar o meu objetivo. Desde o começo, uma meditação verdadeira, verdadeiramente espiritual, aponta para o abandono da vida egóica, desde o começo. Então, olha, por favor, preste atenção como isso é interessante. O fim, né, ou seja, o abandono da vida egóica, como sendo algo altamente espiritual, não é o final da meditação, não é o objetivo da meditação. O abandono da vida egóica, do autocentramento, está logo no começo da meditação, no início. Não é um objetivo final, é o início. É o início, é o intermédio, é o meio do caminho e é o final. A meditação é tão verdadeira, apesar desse nome equivocado que nós estamos dando aqui, ela é tão verdadeira que ela já é o que ela é desde o início.
Na verdadeira meditação, uma pessoa não pratica uma técnica para alcançar o estado no final. Na verdadeira meditação, você se abandona na realidade do que ela é desde o início, desde o começo. Por quê? O objetivo, qualquer objetivo que seja, pertence à vida egóica, a uma vida de autocentramento. E na meditação, eu sei que o quanto vocês podem começar a ter medo do que eu estou falando. Na meditação, desde o começo, você começa a entregar todo o controle do seu ego, desde o princípio, não no final. Então, nessa meditação que nós experimentamos quando estamos juntos, né, que provavelmente hoje nós não vamos experimentar, porque eu não me sinto muito à vontade em meditar com vocês online, gostaria, quem quiser experimentar a meditação nesses termos, encontre conosco, lá no Juazeiro do campus, num domingo pela manhã ou num sábado pela manhã, e aí nós podemos experimentar isso junto, enquanto a brisa sopra, as folhas das árvores se movem, os carros passam à distância, os pássaros continuam cantando, e você vai começar a perceber que não há nada a ser feito. Que o objetivo espiritual é uma ilusão criada pelo seu ego. A espiritualidade está perfeitamente aqui e agora, no seu entorno, perpassando o seu corpo, atravessando você, fazendo o seu coração bater, entrando e saindo a cada inalação, a cada respiração sua. Tudo é espiritual na ausência de um esforço egóico. Se nós abandonamos nosso esforço na direção de qualquer coisa, esse esforço em que eu sou a coisa mais importante, em que eu tenho que alcançar meus objetivos, em que eu tenho que me libertar, percebe que o eu está sempre presente? Se nós abandonamos isso desde o início, por meio dessa meditação verdadeira, você percebe que tudo é espiritual. Que a única coisa que não era espiritual era essa ilusão do eu. Só isso. Uma ilusão de uma vida egóica. Se nós abandonamos essa ilusão desde o começo, desde o princípio, e não no final da meditação, mas desde o começo, seu coração começa a se abrir para isso que é todo espiritual. A vida inteira é espiritual. Não há nada fora. Os carros não estão fora da vida espiritual. Os movimentos das pessoas ansiosas, correndo para cima e para baixo, buscando seus objetivos, o estresse, toda essa vida, todas as agruras humanas, nada disso está fora da vida espiritual. Tudo é abarcado pelo que você pode chamar de espiritualidade no momento em que seu coração está livre da prepotência egóica. Então, a meditação, a verdadeira, é esse estado que você encontra desde o começo. Você pode se sentar num lugar tranquilo e calmo, se quiser, porque talvez assim seja mais fácil. Você pode se sentar debaixo de uma árvore ou na tranquilidade da sua sala, da sua varanda, do seu quarto, ou no banco de uma praça, seja onde for. E você pode começar, por exemplo, abandonando o seu egocentrismo a partir do próprio corpo. Raramente nós percebemos isso, mas a nossa vida egóica de autocentramento, de luta constante, está toda concentrada no corpo, pelas suas tensões físicas, suas contrações musculares. Tudo isso significa o quê? Autodefesa. Musculatura das suas costas, o seu rosto, tudo em você contraído, naturalmente. Por quê? Por causa desse ser que precisa estar todo o tempo se protegendo, se defendendo dos desafios, das ameaças, das adversidades, das agressões, todo o tempo. E nós nos contraímos. Você contrai seu rosto, você contrai seus ombros, contrai as costas, contrai o ventre, contrai os membros, você se contrai completamente e vive a partir desse corpo todo contraído, petrificado, tenso. Qual é a origem disso? Autodefesa egóica. Necessidade de se proteger, de se defender das coisas. E olha só que interessante, se você tiver a coragem, a meditação é o abandono, é a entrega, é o abandono das suas autodefesas. Quem tem coragem? Quem tem coragem de abandonar suas autodefesas? Porque é claro que vocês vão me perguntar, mas o que vai ser de mim se eu abandonar minhas autodefesas? Se eu não me defender, como é que eu vou sobreviver?
E aí você tem alguns mestres, agora mestres de verdade, né? Os mestres respondendo isso de uma forma cruel, dizendo: não sei. Primeiro entregue suas autodefesas, depois veja como você vai sobreviver. Isso é espetacular. Isso é maravilhoso, porque isso é um paradoxo egóico. O ego vive de se defender. E o mestre de meditação, que não sou eu, né, chega e diz para você: abandone suas defesas, comece pelo corpo, abandone suas tensões, deixe que tudo que ocorre no seu entorno atravesse seus sentidos sem você se contrair, sem que você tenha que reagir, sem que você tenha que se proteger, sem que você tenha que fazer nada. Permita que tudo lhe atravesse. E aí depois você vai ver se você pode levar esse estado para as suas relações. Aí a pessoa vai dizer: como é que eu vou sobreviver se eu não estiver me defendendo nas relações? E o mestre responde: não sei. Problema seu. Entregue suas autodefesas, entregue o seu ego, depois você vê como é que vai, o que, que vai acontecer. E aí a pessoa diz: não, não, isso eu não vou fazer, não. Isso eu não faço, não. Você não está me dizendo o que, que vai acontecer, como é que eu vou sobreviver, então não entrego meu ego, não entrego minha autodefesa. Então o mestre vai dizer: então continue vivendo assim como você quer. Eu vi uma frase dessa, foi muito bonita. Um sábio estava dando uma palestra na ONU, no século XX, no século passado. Foi convidado para a ONU para dar uma palestra para várias pessoas na ONU. E aí, lá pelas tantas, um senhor, lá, um diplomata, não sei, muito bem intencionado, no final da fala do mestre, perguntou a ele: mas, senhor, eu entendi tudo isso que o senhor disse, é muito interessante, muito bonito, mas o que vai ser? O que vai ser da humanidade? O que vai ser do mundo se as pessoas viverem nesse estado aí que o senhor está falando? Que era um estado não egóico, né? Porque o ego é o centro da nossa vida humana. A gente não consegue imaginar uma vida não egóica. A gente fica com dificuldade. Como é que eu vou me comportar e como é que as coisas vão acontecer a partir de um estado não egóico? É uma incógnita para nós, assim, uma incógnita que nós não queremos solucionar, porque temos medo da solução. Tanto que esse diplomata perguntou ao mestre: não, mas o que vai ser da humanidade se as pessoas viverem nesse estado que o senhor está falando? Aí o mestre respondeu, porque ele era meio grosso também, esse mestre, né? Por incrível que pareça. Ele disse: sua pergunta está errada. Disse para a pessoa: a pergunta estava errada. Sua pergunta está errada. E aí o diplomata deu uma piscada assim, né? Porque ele não está acostumado com tanta falta de diplomacia, né? Sua pergunta está errada. Assim, a queima-roupa. E ele deu uma piscada e disse: primeiro, transforme a sua alma para esse estado egóico. Depois, descubra o que vai acontecer com a humanidade. Primeiro você se transforma. Depois você descobre o que vai ser da sua vida e da humanidade. Eu acho fantástico esse paradoxo, porque ele aponta diretamente para a nossa vida egóica, para a minha vida egóica, para a vida egóica de todos nós. Por quê? Porque o ego não está interessado em se abandonar dessa forma. Ele precisa de uma segurança. Nossa vida autocentrada egóica precisa saber o que é que vai acontecer, qual vai ser o resultado de uma coisa, para depois ir para lá. Porque nós vivemos a partir desse sistema de autoproteção constante que começa no corpo. Nosso ser psicológico, egóico, aprendeu a se defender a partir do corpo. O corpo é um ser que precisa se defender. Se defender da chuva, do sol, da fome, de predadores, do urso, do leão. Dá milhares de anos, centenas de milhares de anos que nós, ou milhões de anos que o corpo vem aprendendo a sobreviver dessa forma, se protegendo dos predadores, das intempéries e de circunstâncias, milhares de circunstâncias adversas. O corpo vive assim. E aí chega o momento em que o ser humano, a partir do neocórtex, desenvolve uma capacidade de criar uma entidade psicológica também. E essa entidade aprendeu com o corpo que ela tem que se defender. E então chega um certo momento da humanidade em que algumas pessoas começam a sugerir que abandonemos todo esse estado de coisa. A começar pelo corpo. Você se senta em meditação e, olha, a meditação que nós começamos é assim: você começa a entregar suas tensões físicas, você começa a entregar, a dissolver os seus nódulos de tensão musculares.
Você começa a esvaziar o seu corpo de suas próprias tensões, abandonando os ombros, abandonando o rosto, e você começa a permitir que o seu corpo entre nesse estado de ausência de autodefesa. Então você começa a ouvir um barulho, um estalido, um estampido, alguma coisa, e você não se coloca, você não reage, você não se opõe, e você não se impõe, você não controla nada. Você está começando a desligar o seu centro egóico desde o corpo. E aí, em seguida, nessa entrega física das tensões, em que você não quer mais se defender, você entrega a sua necessidade física de se defender, aí você também passa a ver a possibilidade de entregar a sua necessidade psicológica de se defender, que significa que você não vai perseguir nenhum objetivo, você não tem que alcançar coisa alguma, você não tem que construir nenhum estado, você não tem que afastar pensamentos, você não tem nenhuma tarefa psicológica. E aí você começa a enxergar a sua consciência dentro de um âmbito, de uma dimensão meio que flutuante, vazia, porque você não está perseguindo nada, não está fugindo de nada, não tem nenhuma tarefa a ser cumprida, e está entregando as tensões do corpo. O seu corpo está se desfazendo de suas próprias tensões. Isso é dissolução total. E agora, então, se você estiver muito interessado, você vai ver até onde isso vai. Você vai deixar que essa situação se aprofunde, esse estado vai se aprofundando, vai se alargando, vai se intensificando, esse estado em que há cada vez menos de você. Cada vez menos de você. Essa pessoa que precisa saber aonde nós estamos indo, precisa controlar para evitar tais e tais coisas porque elas são más, são ruins, são erradas, precisa afastar pensamentos. Esse centro está se desfazendo, está desaparecendo. Esse centro que escolhia o que é certo em detrimento do que é errado, o que escolhia o que é bom contra o que seria mal, esse centro está se desfazendo. E, então nós vamos ver se o quanto, na realidade, nós estamos dispostos a entregar o nosso coração, a nossa alma, a esse estado em que o centro prepotente, que quer exercer potência, que quer ter poder, mesmo que seja espiritual, quer ter poder, esse centro está se desfazendo, está se dissolvendo. Não há controle, não há oposição, não há imposição, não há qualquer reação, o abandono total. E você vai percebendo, então, que esse abandono, essa ausência de controle, olha que interessante. Não sei se eu deveria dizer isso, mas eu vou dizer. Essa ausência de controle, esse abandono vai se transformando em sensibilidade, em percepção. Essa percepção vai se tornando mais lúcida, mais brilhante, mais nítida, mais intensa, mais vibrante, mais profunda, mais abrangente, só que sem o centro que antes queria controlar, conduzir, direcionar, fugir. Esse centro não está mais presente. Na ausência desse centro, na dissolução desse centro, começa a remanescer uma outra consciência. Uma consciência que é só do sentir, sem o indivíduo, o ser que deseja, que precisa controlar. É o percebimento, é a percepção, é a sensibilidade na ausência de um centro prepotente, impositor, opositor, controlador, direcionador. Esse centro está ausente. Seu corpo, sua alma, seu ser, sua consciência vão se tornando cada vez mais simplesmente percepção, sem controle, sem direcionamento. E então, depois, talvez, você experimentando isso sentado debaixo de uma árvore com os passarinhos cantando, talvez você se permita a oportunidade de ver o quanto esse estado de percepção livre de um centro controlador, o quanto esse estado pode existir nas relações humanas, que é aquela incógnita. Porque para a nossa vida egóica, esse estado é impossível. Qualquer pessoa vai dizer, é impossível um ser humano sobreviver, se relacionar com o mundo a partir de uma consciência que não tem um centro controlador, que não tem um centro opositor, que não tem um centro impositor. Isso não é possível para um ser humano. Mas
eu diria, muito concretamente, que você pode começar a se dar a chance de verificar se isso é possível ou não. Pode ser mesmo que você venha descobrir, que nós venhamos a descobrir, que tal coisa não é possível. Mas eu, do ponto de vista bem pessoalmente, enxergo como uma grande possibilidade. Eu estou aqui na vida, não tenho mesmo muito o que fazer, então, enquanto ela passa, eu posso verificar se é possível descobrir um estado de consciência que possa se relacionar com o mundo e com todas as pessoas, livre de um centro prepotente e controlador. Eu posso verificar. E posso, no final da minha vida, com 90 anos, né, se eu viver até lá, descobrir que não é tão possível assim, que é mais ou menos possível. Ou, quem sabe, eu posso descobrir que é perfeitamente possível. Quem sabe? Quem sabe você descobre? Quem sabe eu descubro que é mais ou menos possível e você descobre que é perfeitamente possível? Quem sabe nós possamos descobrir juntos que é mais ou menos possível? Ou quem sabe nós podemos descobrir que é perfeitamente possível? Ou talvez, infelizmente, nós venhamos a descobrir que não é possível de forma alguma. Mas o que é que nós vamos perder com isso? O que é que vamos perder? Nada. Porque as relações humanas continuam. Eu só vou descobrir se é possível eu conviver com as pessoas, com todas as pessoas, com o meu coração livre da prepotência, livre da presunção de saber. E livre, um coração livre da prepotência significa que ele vai encontrar as pessoas num estado de receptividade. Você não encontra uma pessoa pensando no que é que ela tem para trazer para você. Ou você não encontra com a pessoa pensando se ela é uma ameaça para você. Você não vai ao encontro das pessoas buscando alguma recompensa, nem com medo de nenhum castigo. Você vai ao encontro das pessoas livre desse centro que tem medo, que busca recompensa ou que foge de castigos. Um coração livre. Então, como é que é esse encontro, então, com uma pessoa quando seu coração está livre do medo e da prepotência? Que encontro é esse com as pessoas? Como você recebe as pessoas? A partir de um coração livre do medo e livre do desejo de controle, livre do desejo de poder. Você não quer dominar a pessoa, não quer controlar, não quer extrair nada dela e também não tem nenhum medo do que quer que ela possa fazer com você. Como se dá uma relação humana a partir desse estado de consciência? Hipotético, mas que concretamente você pode começar a verificar se é verdadeiro. Se você se permite, por exemplo, se sentar debaixo de uma árvore ou no silêncio do seu quarto e começa por entregar as suas tensões físicas. Começa por entregar a sua autodefesa física, fisiológica. Comece entregando as tensões dos seus ombros, do seu rosto, das suas costas, dos seus braços, das pernas, das suas vísceras. Entregue todo o seu corpo. Não é difícil de aprender isso. Com um pouco de instrução de algum bom instrutor, ou mesmo você com dedicação, com disciplina, não tem dificuldade de aprender a entregar primeiramente as tensões do corpo. E em seguida, muito em breve, logo em seguida, no instante seguinte, começar a entregar também sua presunção psicológica, entregar o seu coração, a sua alma. Não há direcionamento, não há controle. Então, seu corpo e sua mente vão se tornando pura percepção e sensibilidade. Então, a partir daí, você vai levar a sua vida como uma investigação, como um laboratório, e ver o quanto desse estado pode continuar na sua vida de relação. Então, você não se senta para experimentar a meditação só porque ela é gostosinha ali de manhã ou de tarde, não. Você se senta porque você está colocando o seu corpo, sintonizando a sua alma, afinando o seu coração para se levantar e ver o quanto dessa música pode continuar tocando nas suas relações, na sua vida de relação. E aí você vai descobrir o quanto é difícil, porque assim que você chega em algum lugar, que alguém lhe oferece alguma agressão, algum desafio, o seu corpo já quer logo se contrair. Aí você começa a perceber, o animal aqui, ó, querendo se defender. Aí você começa, isso é o quê? Autoconhecimento. Você começa a enxergar as suas reações, bem tranquilo, o coração aberto, o corpo descontraído, e na primeira buzinada que você leva no trânsito, o corpo já se contrai. O animal já quer se defender. Assim que chega no trabalho, um colega seu já chega estressado,
colocando a culpa em você de alguma coisa que você fez errado no dia anterior, no expediente anterior, e o seu corpo já se contrai e você já quer se defender. Aí você percebe que esse estado da meditação, para que ele continue na sua vida de relações, vai demandar de você um tanto mais de atenção, de disciplina, de interesse nesse estado de. E olha que interessante, é a disciplina do não esforço, é a disciplina da entrega, é a disciplina da doçura, é a disciplina da delicadeza, é a disciplina da não reatividade, é a disciplina da receptividade, mas requer disciplina. Por que requer disciplina? Porque nós estamos condicionados, desde nossa natureza animal, à defesa, ao controle, à luta, ao esforço. Então, encontrar esse estado livre da autodefesa e do controle e da busca do poder, do exercício do poder, encontrar esse estado a partir da soltura, da suavização do espírito, do encontro com a delicadeza da alma, encontrar esse estado e depois permitir que, nesse estado de atenção, isso continue na sua vida de relações, requer disciplina. A disciplina da delicadeza, a disciplina da suavidade, a disciplina da entrega, a disciplina da não reatividade, requer que sua atenção esteja voltada para esse estado. Então, eu acho que eu já estou me sentindo satisfeito com o que eu tinha que dizer para vocês, e vou só resumir o que nós falamos desde o começo. Existe esse entendimento do que seja espiritualidade, e nós colocamos aqui a espiritualidade como algo concreto, a espiritualidade concreta. O que é a espiritualidade concreta? É você encontrar esse estado de sensibilidade, de delicadeza, de uma inteligência que vem de uma outra dimensão do seu ser, que não é essa dimensão da separação, da discriminação, da qualificação das coisas, da medição do que é bom, do que é mal, do que é interessante para mim, do que é desinteressante. Existe uma outra inteligência, uma sensibilidade que, a partir dela, nós podemos, nossa consciência, nossa alma pode entrar em comunhão com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Essa espiritualidade, essa visão de espiritualidade é muito concreta, porque ela só pode ser vivida e realizada na sua vida cotidiana, no dia a dia, na relação com as pessoas e com o mundo. Não está numa imaginação sua de uma outra coisa que esteja em outro lugar, numa outra dimensão cósmica ou astral. Não está. Essa espiritualidade está na sua vida de relação, na descoberta, em você descobrir um estado de consciência em que você possa lidar com o mundo livre do medo e livre da prepotência. É o que nós chamamos aqui hoje de espiritualidade, nesse nosso encontro de hoje. E nós falamos que a meditação, e eu disse para vocês que eu daria no final 2 outros nomes mais adequados, porque meditação quer dizer pensar, não é um nome adequado para esse estado. No budismo, ele tem 2 nomes bons, tem vários nomes para esse estado. 2 muito bons que eu conheço, que eu gosto muito. O primeiro é Vipassana. Vipassana significa ver as coisas como são. Esse estado que nós estamos falando é exatamente um estado em que você permite que as coisas sejam o que elas são. Você recebe, você não projeta da sua vontade, das suas conclusões, dos seus julgamentos sobre nada. Você permite que as coisas se expressem e digam o que elas mesmas são. E você ouve, você escuta, você vê. Então, ver as coisas como são. Esse é o nome muito mais adequado para esse estado do que meditar, que significa ponderar, medir e pensar. Vipassana significa receber as coisas, ver as coisas como elas são. E eu ainda somo a isso, permitir que as coisas sejam como elas são. Um outro nome para esse estado, que vem mais do yoga, significa dhyana. Aliás, é o nome dhyana. A tradução, ele teve que ser traduzido, porque não tem uma palavra adequada, assim, que nós conheçamos no Ocidente, que significa esse estado. Talvez contemplar. Mas dhyana significa percepção não reativa. Então é como você entrar nesse estado que nós chamamos aqui de meditação, equivocadamente, né? O nome não é bom. Mas entrar em dhyana significa entrar numa entrega de espírito e do corpo em que você percebe as coisas sem colocar sua reação de volta. Você é pura receptividade e não reatividade. E eu quero dizer para vocês, para finalizar, que por incrível que pareça,
esse estado de pura receptividade, vocês não precisam acreditar nisso. Melhor do que acreditar seria que vocês fossem verificar se isso é verdade, né? Entrando em meditação, indo para as relações. Esse estado de pura receptividade atua, ele se comporta, ele se relaciona com as coisas, mas não mais a partir de uma reação de autodefesa e de controle. Esse estado de pura receptividade, de delicada sensibilidade, tem a capacidade de se relacionar com o mundo, mas a partir de uma outra dimensão de inteligência, que não é mais essa de reagir automaticamente a partir de nossas necessidades de autodefesa, de autoprotetividade. Isso está fora do estado de dhyana, do estado de vipassana. A autoprotetividade e a autodefesa estão fora desse estado. E aí você vai perguntar, mas e como é que a pessoa vai viver nesse mundo sem o seu processo, o seu procedimento de autodefesa e autoprotetividade? Não vou lhe responder, não sei se eu saberia. A única forma de você responder essa pergunta é primeiro entrando no estado e depois vendo se é possível viver nesse estado e se relacionar nele. Por hora, eu quero agradecer a vocês a atenção. Novamente, eu quero agradecer o convite de Joaquim, de poder comungar esse assunto com vocês, que para mim é tão importante. Eu fico muito feliz. E eu acho que agora a gente passa para uma fase de se alguma coisa que não ficou muito clara, vocês têm a oportunidade de perguntar e a gente conversar sobre isso nesse momento. Assim, eu peço desculpas a vocês. Eu quero pedir desculpas a vocês antes, por favor, não me levem a mal, mas eu acho que a gente entrar em perguntas sobre esse estado, sobre essas coisas, ou alguma dúvida, é mais importante do que tecer qualquer comentário elogioso ou de crítica, né? Não, assim, podemos pular essa fase, né? E podemos ir direto para o diálogo concreto sobre esse estado, se é que remanesceu alguma coisa da parte de vocês para ser perguntado sobre isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Marcos. Maravilhoso esses ensinamentos, esse momento, eu nem diria ensinamento, eu diria um momento para que a gente observe aquilo que realmente a gente é. Tá? Eu não quero ter muitas delongas, porque alguém já levantou a mão para fazer a pergunta, então fique à vontade, que todos fiquemos à vontade para perguntar aquilo que não entendeu, por gentileza, pode perguntar, que eu tenho certeza que Marcos está à disposição para nos responder. Então, a primeira pessoa que já levantou a mão, não deu para ver muito bem, mas é uma menina, então, por gentileza, pode ficar à vontade. Ele levantou a mão. Ah, tá. Eu não sei se colocou por engano, não sei. Bom, então eu vi que Patrícia também teve interesse, por gentileza. Então, para que a gente não demore muito, para que não fique um vácuo, né, que a gente também está gravando, né, que a gente já vá fazendo as colocações, aí eu fazendo as perguntas. Por gentileza, está facultado. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, só agradecer, né, esse momento lindo que nós tivemos. Eu quase que esquecia que não entrava, né? Muito obrigado, Marcos. E realmente a gente, o ego da gente é muito apegado aos elogios, né? Mas é mais uma colocação, né? Que a gente pratique isso aí, que eu acho que a espiritualidade foi muito uma visão que é muito bem-vinda, né? Da gente aceitar, ver as coisas como elas são e aceitar, né? É muito bom, eu acho que não é nem uma pergunta, né? Mas só agradecer, e que bom que tivemos esse momento hoje. Obrigada, Patrícia, muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou algum esclarecimento? Por gentileza, esteja a postos. Eu estou vendo que a Margarida levantou a mão também. Não sei se tá. Foi. Está com a mãozinha, né? Você quer fazer alguma pergunta, Margarida? Está sem o microfone, Margarida. Agora está certo.
Não, é porque eu, pelo menos, fiquei assim, muito feliz em participar, em ouvir Marcos, sabe? Porque desde muito tempo que eu tenho esse contato com ele, mas hoje foi assim, excepcional, né? Então, eu fiquei assim, meditando, me balançando aqui numa rede, mas muito feliz por ouvir Marcos. E principalmente por essa individualidade para a gente desapegar, que é muito difícil, como ele mesmo colocou, não é? É um paradoxo, que é difícil para a gente praticar, é. Mas a gente tentando e querendo, a gente consegue. Eu tenho dificuldade de meditar, mas um É dia eu chego interessante, lá. interessante, essa questão realmente nós não poderemos esgotar agora com relação a essa afirmação de Margarida, que é muito pertinente, sobre a dificuldade de meditar. Requer realmente uma instrução um pouco mais delicada, porque a meditação, na verdade, não necessitaria de dificuldade alguma. A meditação é a entrega das suas tensões. Então, não é algo que requer um esforço seu para alcançar um estado. Não requer nem esforço para você ficar quieto, porque você não, se você compreender bem esse estado, você não vai fazer esforço para ficar quieto. Você vai se soltar, você vai se abandonar. Requer talvez um pouquinho uma iniciativa de você prestar atenção em si, realmente. Talvez seja essa a primeira dificuldade nossa, de você parar para prestar atenção, né, nas suas próprias tensões, no que você é em termos de tensão. Talvez seja isso, né? Uma dificuldade de encarar, né? De olhar de frente esse aglomerado de tensões e condicionamentos que sou eu. Parar para ver isso que eu sou talvez seja haja uma inércia, no início alguma resistência com relação a esse parar para perceber isso que eu sou, que é um amontoado de tensões e de condicionamentos, e começar a entregar, a soltar isso, né? De forma muito singela, muito natural, muito delicada. Mas, de qualquer maneira, todos estão, não estou terminando ainda, não estou dispensando ninguém não, mas eu quero logo dizer que todos estão convidados a encontrar conosco debaixo da árvore para experimentar esse estado. É muito bacana isso, porque nossos encontros são na natureza, debaixo de uma árvore. Alguns amigos e amigas minhas até reclamam que quando chove não tem um encontro, porque debaixo de uma árvore, é céu aberto, né? Aí tem um grupo de WhatsApp, vai ter hoje? Não vai, está chovendo. Aí, poxa vida, a gente ia encontrar um lugar coberto para se encontrar. Mas é tão bom, sei lá, debaixo da árvore, e também, quando chover, não poder ir. Isso também é bom. Mas estão todos convidados. É gratuito, esse encontro nosso é gratuito, é gratuito em todos os sentidos. Você não paga nada e você não tem que se impor a nada, não há nenhuma exigência sobre ninguém para poder sentar conosco lá, a não ser a disposição para isso. Mas o que Margarida falou realmente sobre a dificuldade, eu compreendo, ela existe, mas quanto mais a gente se aprofundar na compreensão do que é a meditação, mais nós vemos que nela não há dificuldade nenhuma. É total ausência. A dificuldade é a nossa, de colocar nosso controle, nossas imposições, nossas exigências. Essa é a dificuldade. Porque a meditação é um estado livre de qualquer dificuldade. Porque está livre das dificuldades que nós construímos. Mas compreendo, paradoxalmente, que não colocar nossas dificuldades, por mais estranho que possa parecer, é difícil. É difícil você se entregar a esse estado em que você não cria dificuldades. Olha que interessante. Estamos falando de um estado em que a pessoa não cria dificuldades para nada. Você vai se sentar e fechar os olhos e abandonar-se, soltar suas tensões e não vai criar dificuldade em nenhuma direção, em nenhum sentido. E aí parece que, por incrível que pareça, esse momento começa a se tornar uma dificuldade.
O momento em que você não cria dificuldade nenhuma começa a ser dificultoso. Estou meio que brincando com vocês, mas acho que vocês estão compreendendo que isso também tem o seu quinhão de verdade. A não se entregar a dificuldades e não exigir nada parece ser um momento dificultoso para nós. Francisco Muito Costa. obrigada. Francisco tinha levantado a mão. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Francisco. Boa noite. Primeiro, agradecer ao Dr. Joaquim pela disponibilização do link e poder participar desse momento que realmente, para mim, foi, primeiro, reforçar em mim mesmo a minha permanente impermanência. E é interessante, Marcos, que você consegue trazer essa dimensão do vencer a si próprio, de ser causa para administrar o efeito, você consegue trazer isso com a leveza. E assim, sem rasgar floretes, sem jogar confetes, mas assim, agradecer mesmo, porque eu venho da perspectiva, né, que se funda numa base filosófica, religiosa e científica, né? E os conceitos que você traz cada vez mais fortalecem mais meus próprios conceitos. Então, gratidão verdadeiramente por isso. Eu que Muito agradeço, obrigada, Francisco, pela sua Francisco, presença. Muito obrigado. nosso colega. Gilvan. Gilvan levantou a mão, por gentileza, Gilvan. Boa noite, foi um prazer conhecer Marcos Antônio. Achei muito boa a palestra. É uma coisa que, assim, eu faço a meditação assim há bastante tempo. Eu li o livro do Taoísmo, li outras, Bhagavad Gita, eu comecei com os livros de Hermógenes e fui aprendendo sobre essas coisas. Então, eu acho muito interessante porque é no dia a dia mesmo, seja dentro d'água, nadando, você sentindo-se em comunhão com a água. Uma vez eu dizendo para uma pessoa, meu colega de trabalho, eu digo, olha, eu me sinto como fazendo parte da água, nadando. Aí ele disse, já pensou ir pegar uma água e pegar uma lata de juva dentro d'água? Aí, e eu acho também uma coisa bem interessante aí, eu acho que eu já, no meu inconsciente, já buscava esse juazeiro. Eu já contei uma experiência aqui nesse grupo mesmo, na reunião aqui. Uma vez eu escutei uma batucada e eu acho que era essa batucada que meu inconsciente estava procurando. Só que quando eu cheguei nessa batucada lá, eram uns caras usando droga. E aí eu tive que... Os caras tudo muito louco. E minha reação foi dizer, a paz, meus irmãos. Levantei a mão em direção a eles. E aí comecei a conversar e sei que conseguia sair de lá e depois eles foram saindo. Mas eu acho que era esse juazeiro que eu estava procurando. É esse caminho. Pois a gente... Esse juazeiro fica onde? Esse juazeiro fica onde? Pois então, esse juazeiro, eu vou explicar aqui vocês onde fica, mas depois, se vocês têm um grupo com o Joaquim, ele pode até mandar o localizador, que também a gente tem um localizador agora, né, para a pessoa poder chegar bem no local. Ele fica ali bem próximo da capela do campus da UFRN. Tem uma capela ali no campus voltada para a BR. Não sei se todos vocês conhecem essa capela do campus. Ela é famosa. Fica próximo do anfiteatro do campus. Então, se a pessoa encontrar a capela do campus da UFRN, tem uma rampa de subida da capela, indo na direção da capela. Uma rampa que a gente sobe para ir para a capela. Na subida dessa rampa, do lado direito, tem um juazeiro. Muito bonito, uma copa bem bonita, ele é bem copado, e ele é convidativo mesmo. Então, nós nos encontramos lá todos os sábados, às 7h30 da manhã, praticamos o Tai Chi, que é uma arte meditativa em movimento, né, porque a pessoa já aprende, então, já no Tai Chi já vai aprendendo que a meditação não é só aquela situação sentada, nem é para ser. Então, a gente pratica o Tai Chi e depois... se senta para um momento de meditação sentada também. Então, tem o Tai Chi e tem a meditação em seguida. A gente fica lá de 7h30 até por volta de 9h30 da manhã. Né, até terminar tudo, o Tai Chi, a meditação. Às vezes, quando
Quando está mais rápido, umas 9 horas, a gente já está se liberando. Às vezes não, às vezes fica até umas 9h30. Vocês ficam convidados. Também ninguém está preso, você pode chegar e pode sair antes de terminar. É um grupo muito livre mesmo, né? Não há nenhuma exigência em nenhum sentido. Então, se vocês quiserem realmente, se não conseguiram decorar o local, né? É muito simples. Né? Chegou na Capela do Campus, você vai encontrar a gente lá, olhando ao redor às 7h30 da manhã no sábado. Mas depois vocês podem procurar o Joaquim e ele pode dar melhores coordenadas para quem estiver realmente interessado em ir. Muito obrigada, muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação ou de fazer alguma pergunta, por gentileza? Muito obrigada. Alguém mais gostaria de se colocar, perguntar, esclarecer? Bora, Joaquim, faça sua fala. Eu gosto de fazer a fala por último, porque eu falo para nem sei o quê. Vamos lá? Alguém mais gostaria de se colocar, por gentileza? Ivanildo, eu vou então, assim, já vou começar aqui com as despedidas. Eu novamente quero agradecer a vocês, viu, a atenção, foi muito bom encontrá-los, espero encontrar vocês ao vivo, né, lá debaixo da árvore, prefiro esses encontros ainda, apesar desse aqui ter sido muito profícuo, fiquei muito satisfeito com a participação e com o resultado do nosso encontro aqui. E quero agradecer novamente a Joaquim pelo convite, e a Ivanilda também pelas apresentações, pela condução, e agora vou deixar para Joaquim e Ivanilda, por favor, também fecharem aqui o nosso encontro, porque, deixa eu dizer a vocês, vai dar 9 horas, e eu normalmente acordo 4 horas da manhã para meditar. Então, já está chegando a hora aqui, está dando a minha hora também. Eu vou deixar aqui para vocês, Joaquim e Ivanilda, para algum fechamento, e eu agradeço novamente. Muito obrigado a todos. Viu? Muito obrigada, Marcos. Está sempre convidado a estar conosco. Sempre que tiver interesse de vir, já esteja convidado. Se quiser participar do grupo, o Joaquim vai passar o link. Eu esqueci de dizer essa parte, né? Eu também estou aprendendo com o Marcos a dormir cedo, né? Porque a gente também começa o dia cedo. Então, para ter uma noite bem dormida, a gente também faz a disciplina de dormir cedo, né? Eu já estava ficando preocupado, olhando para o relógio aqui, eu digo, Marcos, daqui a pouco o Pedro vai interromper. Não, mas tranquilo, né? O que eu tenho que dizer é muito simples. Primeiro, Marcos, em relação a lhe conhecer, tem muito ainda para a gente se conhecer, né? Hoje, por exemplo, depois que eu peguei seu livro, que eu comecei a ver, eu percebi que nós nos identificamos com o mesmo mestre, profundamente. Entre os muitos mestres que existem, que nós também temos afinidade, Krishnamurti é algo que me norteia bastante. Né? Isso foi muito bacana, muito gratificante para mim também, perceber que essa nossa sintonia é muito maior do que eu imaginava. A gente só sentia. Agora eu começo a ver os caminhos, mais ou menos. Né? Depois agradecer a você por ter aceito esse convite. Né? Realmente eu sei como você é ocupado e é uma pessoa que é disciplinada e tal, e como é importante lhe ouvir. E como você preza pela presença física, como é importante esse contato, essa troca de energia. Né? Então, assim, para você, 3 palavras: gratidão, gratidão e gratidão. Para os colegas que eu convidei, para o grupo, eu agradeço ao grupo por ter me dado esse crédito, né? Me ter acreditado que a gente estava trazendo uma pessoa que tinha grande contribuição para a gente pensar, para sentir, para experimentar, e as outras pessoas, de outros ambientes, de outros quem eu procurei convidar, né, que aceitou o convite, eu creio que sentiu esses tambores que Gilvan falou, né, sentiu esse aroma de que alguma coisa podia ser legal, né? Da minha parte, eu faço como Rubem Alves, né? Eu estava
comendo um manjar, deliciando, e eu peço perdão até por alguém pensar que eu estava rindo, mas eu estava rindo porque quando você está se deliciando com algo muito prazeroso, você não para de rir, de sentir bem, né? Então, assim, eu estou muito feliz, muito grato a todos, grato ao grande mestre. O Krishnamurti refutava isso de imediato. Não, mas é uma brincadeira entre nós, né? Nós temos essa brincadeira, assim. Então, assim, eu concluo e acho assim que tudo, me perdoe, está resumido na página 23 do livro, quando você diz, Marco, a alma livre assume, sem nenhum traço de fuga, a mais íntima verdade do que sente, do que vê e do que lhe toca. Porém, essa verdade se tornará estéril, se não irmanada. Há um delicado cuidado com todas as coisas no momento de se expressar. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Joaquim. Muito obrigado. E o convite está feito. Para amanhã eu passo a localização. Sim, sábado e amanhã, às 7h30 estaremos lá, viu? Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada mesmo. Estão abertas as portas do grupo para você a qualquer momento, viu? Muito obrigado, Ivanilda. Muito obrigado por tudo, viu? Pessoal, podemos nos despedir então agora? Gente, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo a vocês. Espero que quem acordar cedo possa me encontrar amanhã debaixo da árvore lá. Muita gente que está aqui eu sei que vai estar. Muito bem. Até logo. Até logo, Obrigado, Marcos, gente. Boa obrigado. noite. Boa noite, obrigado. Nós ainda estamos abertos para algum comentário, tudo bem? Se alguém quiser fazer algum comentário ou acrescentar alguma coisa, perguntas não dá mais, tá? Porque Marcos já tem um compromisso dele com a cama, né? Tá, gente, então eu vou partindo aqui, tá? Vocês podem, como são um grupo já conhecido, vocês podem continuar conversando. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês, viu? Tchau, tchau, Marcos. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, alguém mais gostaria de se colocar sobre o que foi passado hoje? Né? Ninguém mais quer se colocar. Bom, nós ouvimos aí Marcos, né, que ele trouxe uma ideia do que é a espiritualidade, que tem sido justamente aquilo que a gente tem falado aqui constantemente, né? Que é justamente quando nós falamos viver essa oitava a mais. Né? É impossível você ter um processo de espiritualidade sem viver uma oitava a mais. E essa vivência de uma oitava a mais é justamente a gente se reconhecer enquanto ser espiritual que nós somos. A gente não é nada mais do que isso. Como já falamos aqui, o nosso corpo é apenas um espaço que ocupa esse espírito. Então, por que a gente não tem vivido isso? Porque a gente foi aprendendo a viver apenas dentro do processo da materialidade e da ilusão, né? Vivendo uma ilusão, porque o que a gente vive no dia a dia é um processo especificamente de ilusão. Né? E quando a gente solta essa ilusão, então a gente vive aquilo que realmente nós somos. E quem nós somos? Um ser espiritual. Então, o que é essa meditação? A meditação é justamente quando você passa a incorporar essa verdade. É um meio, não é? É um meio para que a gente vá incorporando essa verdade, né? Para que a gente se enxergue, para que a gente se veja, para que a gente veja quem realmente nós somos, né? Então, a meditação, que, como o Marcos falou, que não seria esse nome adequado, é exatamente para isso, para que a gente solte essa ilusão, solte as crenças que a gente adquiriu, porque elas só nos limitam, ela só nos faz ser escravos, né? E a gente precisa viver esse ser livre que realmente nós somos.
E essa é uma ferramenta maravilhosa que vai ajudar a gente a viver esse estado, né? Esse estado de espírito, né? Que é exatamente aquilo que o mestre, né? Nosso grande mestre Exuá, para quem não conhece, já está acostumado com o nome Exuá, eu estou falando de Jesus, né? Ele sempre disse, liberte-se, conheça a verdade e se liberte. Quem é essa verdade? É aquilo que nós somos. Então, o que esse processo da materialidade tem provocado em nós? Prisões. E nós estamos aqui para que a gente solte essas prisões, que a gente saia desse cubo, desse veneno, porque tem sido um verdadeiro veneno para nossas vidas. É um veneno de dor, é um veneno de tristeza, é um veneno de medo, é um veneno de controle, é um veneno de imposição, não é? Então, é uma ferramenta maravilhosa para que a gente simplesmente seja aquilo que a gente é, não é? Então, amei demais a colocação de Marcos, que são as palavras diferenciadas daquilo que a gente, né? A gente diz a verdade de várias formas, e hoje foi esse momento maravilhoso. Gostamos demais, foi muito bom ter Marcos aqui conosco. Muito obrigada, Joaquim, por ter nos dado essa oportunidade de uma forma tão simples e tão clara. Ele fez um resumo de tudo aquilo que a gente vem trabalhando aqui no nosso grupo. Agora, tudo isso é muito lindo, tudo isso é maravilhoso. Agora, falta uma coisa. Falta uma coisa. E o que é? Viver isso aí. Se a gente não entender aquilo que a gente é, então, e então. Então, se esse ensinamento ele tem que perpassar pelo nosso coração, nossa primeira célula. Né? Todo mundo acha que a primeira, não sei o que acha que foi a célula, mas nossa primeira célula é o nosso coração. Então, o que é isso? É pensar com o coração. Ué, e coração pensa? Aí vocês têm para responder. E nós temos para responder essa semana. E a gente não pensa pela cabeça, pelo racional, mas e o coração? Se a gente pensar com o coração, aí sim, será bem diferente. Tá? Então, como é que eu vou pensar com o coração? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Então, minha gente, é fundamental que nós não estamos tendo, nós estamos numa era que nós não temos mais tempo para nem conversas, nem se vou ver se dá. A gente não tem mais tempo para isso. A gente precisa viver a graça. E a graça não é para amanhã, nem lá não sei aonde, não sei onde que inventam aí. Se for que inventa é lá não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, que a gente não sabe nem onde é. A graça é aqui e agora. A felicidade, o estado de espírito divino é aqui e agora, não é em outro lugar. Isso é uma mentira, é uma ilusão, é uma falsidade. Dizer que é em algum lugar, que é quando você for, você ore, faça alguma coisa para chegar a esse lugar, quando você chegar. Não. Se a gente não viver isso aqui e agora, não está valendo a pena. A gente está jogando fora toda a plenitude de Deus que está dentro de nós. Porque para ser vivida aqui e agora. Agora, para isso, a gente precisa se libertar das crenças limitantes, a gente precisa se libertar dos medos, porque nós precisamos ser e entender que o poder e a força está com a gente. Porque nós somos essa unicidade divina com o divino. O divino se manifesta através de nós, dentro dessa dimensionalidade que a gente vive, dentro desse processo da materialidade. E em qualquer lugar que a gente vá. Porque esse corpo é apenas um avatar. Eu estava comentando isso hoje com a Aparecida. Este corpo é apenas um avatar. Quem comanda esse corpo é o ser espiritual que nós somos. Quem comanda esse corpo é o ser espiritual que nós somos. Tá? Sem muitas delongas. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Então, é uma questão de decisão. É uma questão de postura, de viver aquilo que realmente nós somos.
tá? Então, é uma decisão pessoal. Ninguém pode decidir por nós. Eu posso ser a vida inteira, porque aqui, isso é o ego, Ivanildo é o ego, mas o que está por trás desse ego é o ser espiritual, é a energia pura, é o ser divino, tá? E ele é quem tem que dar as ordens, tá? Então, se a gente quer viver bem, quer ser bem, quer ser luz, quer virar luz, quer resplandecer, os caminhos todos estão aqui. Isso é, justamente. Vamos dar um salto quântico? Vamos fazer uma oitava a mais? É o convite. Ok? Alguém mais gostaria de se colocar? Joaquim colocou algo aí, eu não entendi o que foi. A escrita passa muito rápido, veja o quê? Então, vamos uma oitava a mais. Nós estamos muito acostumados a trabalhar nas regras. Até o que a gente ouve, a gente quer escrever. Ah, o que foi mesmo que disse? E a gente esquece de ouvir com o coração, com o ouvido do coração. Porque ela disse mesmo, foi o que você disse, deixa eu anotar. E esquece o principal. E tem que ir na... Uraraca perguntou, né, como é que podia começar, algo assim. Por onde Marluce, começar? Por onde começar? Uraraca, né? é Marluce. Marluce. Ela perguntou por onde, que conselho você dá para quem nunca meditou e tem extrema dificuldade de desacelerar a mente. Aí, como não deu tempo, que quando ela perguntou, a gente já estava nas finalizações, assim, aí não deu tempo responder. Aí eu coloquei aqui do lado que a gente deve começar do ponto onde a gente está, com o que a gente tem e como a gente pode. Porque a simples intenção, ela já começa a proporcionar as condições, né? Então, às vezes começa, comigo funciona assim, ou funcionou assim, ou funciona assim. Escolher um horário, local, aí sempre ir para o mesmo local, para o mesmo horário, já me condicionar, já as pessoas saberem que naquele momento não me perturbar, né? Então desliga o telefone, se for possível, apaga a luz ou não, fecha os olhos, senta numa posição confortável, né? A gente dá preferência a não a deixar o corpo de uma certa forma que a gente consiga passar um tempo descontraído sem ficar com dores, com tensões. Então, normalmente a gente deixa a coluna ereta. A gente tem feito aqui nas nossas falas, né? Sempre a gente tem tentado praticar um pouco. Se dá maneira, se você deitar, porque assim, como a gente viu, é um estado. Isso tudo que a gente está fazendo é para começar, para que a gente possa encontrar essa conexão, esse estado. Encontrado, a gente pode fazer isso em qualquer coisa, como o Gilvan diz, nadando, correndo, trabalhando, convivendo. Então, mas no início, antes de você estabelecer essa conexão, a gente às vezes, cada um segue um caminho, né? Alguns têm facilidade de fazer as coisas em movimento, outras precisam ficar calmas, em silêncio, olhos fechados. Alguns gostam de uma música e tal. Então, o Tai Chi é uma meditação em movimento. A yoga é uma meditação já parada. E tem outras formas, tem muitas formas. Mas assim, a gente deve começar de onde a gente está, com o que a gente tem. Tem muitos vídeos no YouTube, tem muitas coisas assim, ensinando, dando dicas de como a pessoa começar, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente quer uma coisa, as coisas começam a aparecer. Aparece uma pessoa que conversa com você, chama você, você vê um vídeo, não sei o quê, alguém fala de um livro. Assim, quando a gente começa a querer uma coisa de verdade, o universo parece conspirar. Eu tenho essa sensação. Era isso que eu queria colocar, Ivanilda.
Perdão. Certo, Joaquim, ótimo. Respondeu a pergunta aí, Marluce. Marluce disse certo que vai procurar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Excelente, né, Marluce? Muito bem. Então, se ninguém tem mais nada a colocar, então nós vamos encerrar por hoje. Vocês terão, quer dizer, todos nós teremos a oportunidade, né, de ouvir novamente, porque a Aparecida está gravando. Então, a gente vai poder reflexionar mais, não é? Com tudo isso aí, ok? Então, por hoje, nós encerramos, não é? Muito obrigada, boa noite, muito obrigada, nossa gratidão a Marcos. Hã? Boa noite, até a próxima sexta. Até a próxima sexta, nossa gratidão a Marcos aí, muito obrigada, Marcos. Obrigada a todos e até a próxima sexta. Tchau, tchau.